gigante de Asgard sentado nas colinas de Jotunheim, Loki finalmente admite que jamais tiraria o trono de Thor. Sendo assim, ele decide tomar a Terra, já que não era possível governar Asgard. Mas para isso, usando o cetro com o Tesseract, ele carregaria com ele um poderoso e monstruoso exército de gigantes de gelo, traçando como estratégia inicial atingir todas as maiores potências mundiais. E o primeiro país seria a China. Ele então teletransporta todos para Pequim, e junto com os gigantes, Loki também leva o Fenrir, considerado uma das mais perigosas criaturas da mitologia nórdica. Quando chega na capital chinesa, ele inicia um discurso típico de um deus da trapaça. Obviamente seria inviável qualquer tipo de rendição das forças militares ou do próprio governo chinês, que instantaneamente já acionam o exército, até que Loki se teletransporta para trás do líder chinês e controla sua mente, usando o cetro. Agora, sobre as ordens do deus da trapaça, as forças militares recuam temporariamente, mas vendo a proporção daquela gigante ameaça ao redor de Pequim, os generais se negam a manter ali uma neutralidade com o Loki, e então dão as ordens. Percebendo a aproximação dos jatos, o Loki já cria ilusões, fazendo com que eles se colidissem ao desviarem um dos outros, e os tanques de guerra são destruídos pelos gigantes de gelo, enquanto o Fenrir e o Loki se mantêm parados e ainda tranquilos. Depois de um bom tempo de destruição, quando Loki acredita estar vencendo, de repente tudo começa a tremer, e do horizonte o Loki observa uma criatura tão grande que as nuvens cobriam até mesmo sua cabeça, e conforme aquele ser ia se movimentando, ele ia surgindo mais e mais. Era o Godzilla, que começa a correr feroz pra cima do Fenrir, e nisso Loki percebe que o alvo não era ele, e sim o lobo Fenrir. Ali se inicia uma luta, e percebendo que as nuvens entrelaçavam o Godzilla, Loki as transforma em dragões, e os mesmos começam a atacar o Godzilla. Com certo esforço, o deus dos monstros consegue derrubar os dragões. Porém, aproveitando a distração do Godzilla, o Fenrir vai e pula no pescoço dele, mordendo violentamente, levando a luta para o chão. E é nesse momento que o Godzilla ruge, chamando todos os kaijus. O som é tão alto que pelo mundo ele percorre, chamando todos os monstros espalhados pelo globo. E com a habilidade Allspeak, o Loki consegue entender perfeitamente que o Godzilla estava pedindo socorro. E quando Loki se atenta ao redor, a cidade estava completamente destruída, e vendo os mortos, o Loki tem uma certa epifania, e enxerga ali todo o caos e sofrimento que estava causando. O Godzilla, antes de morrer, diz a ele que se ele estava achando que havia caos, tudo ia piorar muito, e ele estava prestes a ver uma das maiores ameaças que a Terra presenciaria. Com os poderes do cetro do Loki, ele tenta controlar a mente do Godzilla, mas, obviamente, pelo tempo aí de vida que o rei dos monstros tinha, seria impossível essa habilidade. Sua mente era resistente a qualquer tipo de controle mental. Logo, ele usa seus próprios poderes para transformar o Godzilla em uma versão miniatura, sendo então devorado pelo Fenrir. Aquelas habilidades deixam o Loki muito exausto. Ele mal esperava a quantidade de seres que chegariam para enfrentá-lo. Novamente, na direção do mar, uma criatura se aproxima correndo. Os gigantes de gelo tentam contê-lo, mas era impossível. Esse monstro era Anguirus, uma espécie de ser com aparência pré-histórica, com uma casca de espinhos nas costas, que consegue derrubar qualquer um que se aproxime. Quando ele chega perto de Fenrir, o lobo salta, desviando aí da investida, pois a criatura é revestida com espinhos. Seria muito difícil enfrentá-lo no dente e nas garras. Loki então, ainda se recuperando, cria uma ilusão de um lobo gigante, que consegue distrair aí o Anguirus no momento que ele pula por cima do kaiju. E é aí que o Fenrir avança para morder o pescoço de seu adversário. Só que nesse exato momento, enquanto ele está agarrado na garganta de Anguirus, algo cobre a luz do sol. Quando Loki se atenta a uma criatura voadora imensa, seu nome é Rodan, que ao avançar, Loki já cria instantaneamente um campo de força ao redor do Fenrir, impedindo que o Rodan atrapalhasse ali a finalização do lobo em cima de Anguirus. E em seguida transforma a nuvem em uma gigante pedra, que cai bem nas costas do kaiju, derrubando aquela criatura voadora direto no chão. E depois da queda, ela acaba sendo morta aí pelo gigante de gelo. De repente, as pernas do Fenrir são amarradas por raízes, e algo vai surgindo, com uma bolha crescendo e destruindo tudo que estava ao redor, botando toda a estrutura da cidade abaixo. Esse ser é Anhuluk, uma criatura da natureza com a aparência de um ente, um monstro árvore. Ele mobiliza o Fenrir e começa a esmagar as pernas do lobo lentamente. Percebendo, o Loki rapidamente usa sua habilidade de telecinese, conseguindo travar aí a expansão das raízes do Anhuluk, já liberando o campo de força aí para os gigantes de gelo entrarem e destruírem completamente o kaiju, deixando ele em pedaços. O Loki não sabia o motivo de tantas criaturas surgirem, ele nunca tinha visto isso. Com sua habilidade psionica, ele busca a aproximação de outro ser, e então encontra um. O Loki, através de sua mente, pergunta a esse kaiju qual era o motivo da vinda dele. O monstro diz que veio reivindicar o seu trono. Sabendo disso, o Loki pergunta se ele gostaria de se juntar a ele para destruir os outros monstros. Se assim fizesse, a Terra poderia ser dele. Loki diz que seu único objetivo era causar um grande caos no planeta.
O Kaiju então se aproxima. Esse era o maior de todos. O monstro se apresenta e diz que seu nome é King Ghidorah. Loki manda seus gigantes recuarem. Todos eram menores até mesmo do que o primeiro Kaiju que enfrentaram. Ghidorah diz que se tentassem atacá-lo, ele destruiria todos com prazer. Quando Kaijus voadores tentam se aproximar para atacar o novo aliado, Loki cria um campo de força ao redor de Ghidorah. E é aí que esse Kaiju percebe que ele realmente queria ajudar. Depois de desfazer o campo de força, o King Ghidorah já ataca todos os Kaijus voadores, os eliminando completamente. Correndo como um leão feroz, o Behemoth já se aproxima de Fenrir e o ataca violentamente com seus chifres, ferindo o lobo gravemente. Loki inicialmente não mostra seus poderes a Ghidorah, os mais perigosos no caso, pois poderia deixá-lo precavido. Então o deus da mentira cria uma estaca que sai do chão, perfurando bem o coração de Behemoth, e ainda assim buscando não deixar o seu aliado vir. Depois de 2 dias de batalha, todos os Kaijus e forças militares são eliminados completamente. No final, o Fenrir já estava morto, pois recebeu uma série de ataques violentos, e Loki agora tinha somente um gigante de gelo. Ghidorah então olha para o deus da mentira e manda agora ele recuar. Não era mais preciso a sua presença ali. Seguindo com um sorriso maléfico, Loki o agradece e diz que até agora ele havia apenas o usado. Quando Ghidorah se prepara para atacar, o Loki simplesmente o transforma em miniatura. Vagarosamente, o deus da mentira se aproxima do Kaiju e pisa nele como se fosse um inseto, esmagando ali um dos inimigos mais poderosos do Godzilla. Depois de olhar toda aquela destruição ao redor, Loki começa a erguer um castelo sombrio que se forma com as ruínas da cidade caída de Pequim. Se inicia o seu novo reino na Terra, trazendo então uma era de sombras que só uma força presente na Terra seria capaz de enfrentar. Esses eram os Vingadores. E assim se encerra a nossa teoria aí, galera. Bem, claro que alguns dos poderes que eu usei aqui são habilidades do Loki aí que são mais mostradas nas HQs. Bem, e foi nítido que muitos Kaijus foram mortos pelo King Ghidorah, né? Que ajudou o Loki ali em um momento que ele tentava esconder os poderes. E são aproximadamente 45 Kaijus, mano. O Loki e o Fenrir juntos mataram aproximadamente 10. Mas, usando a sua melhor habilidade, que é a mentira, o deus da trapaça conseguiu fazer com que o King Ghidorah o ajudasse, dando fim a todos os outros Kaijus que apareceriam. Mas enfim, espero que tenham gostado. Pra quem não é inscrito, se inscreve aí.